Washington agora. Pode botar, Robson. Boa noite. Prezado senhor Thomas Donoghue, muito obrigado pelo convite. O Brasil hoje, podemos dizer que o presidente tem uma família ao seu lado. Alguns estão aqui, nosso querido Paulo Guedes, homem da economia, que tem feito um brilhante trabalho. Tanto é verdade que hoje a Bolsa em São Paulo bateu recorde. Parabéns. Prezado Ernesto Araújo, Relações Exteriores, meu querido general Augusto Heleno, um grande homem no qual eu confio plenamente os momentos mais difíceis que tenho passado no Brasil. Além da sua vida militar, assim como a minha, uma pessoa extremamente equilibrada, que nos ajuda nos momentos difíceis a encontrar o norte. Prezada Tereza Cristina, agrônoma, nossa ministra da Agricultura, muito preocupada com as questões comerciais que, por vezes, nos assombra, mas ela, com toda certeza, como em vezes anteriores, tem buscado também o caminho certo. Temos problemas, Vamos resolver alguns aqui nos Estados Unidos, como a questão da soja. Prezado Marcos, nosso querido astronauta Marcos Pontes, viveu muito tempo aqui nos Estados Unidos, um orgulho para nós no Hemisfério Sul, nosso único astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia. Prezado Almirante Bento, ministro das Minas e Energia, passou há pouco, durante todo o carnaval em Toronto, tratando das questões voltadas à sua pasta aqui no Canadá. Mais algum? Não, E saudar os dois senadores aqui presentes, o Trade, Mato Grosso do Sul, em especial aqui o Roberto Rocha, do estado do Maranhão, que colaborou muito para que esse acordo, há pouco assinado, sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, tornasse uma realidade. Agora, acredito que a grande transformação no Brasil vem pelas mãos de Deus. Primeiro, por eu estar vivo, depois de um atentado ainda não elucidado. E depois, um outro milagre, por ocasião das eleições, que o povo brasileiro, muito parecido com o povo americano, um povo conservador, temente a Deus, portanto, cristão, e que não aceitava mais, lá, diferentemente daqui, nesse aspecto, o crescimento da esquerda e o exemplo negativo da Venezuela, de maneira bastante forte, se fez presente por ocasião das eleições. Eu confesso que conheci o senhor Donald Trump por ocasião das prévias, e quando ele então começou a sofrer ataques da mídia, fake news, eu gostaria, ou melhor, direi para ele amanhã, que há 2 anos antes eu já sofria a mesma coisa no Brasil. Que a esquerda lá atrás enxergou a potencialidade nossa. E o milagre das eleições, como o Paulo Guedes bem disse aqui, gastamos menos de $1 milhão por ocasião das eleições, tínhamos o fake news contra, grande parte da mídia brasileira também contra nós, não tínhamos tempo de televisão e só arranjamos um partido político 6 meses antes. Porque a política no Brasil, eu acredito que ela tem muito a melhorar. Mas a guinada da esquerda para o centro-direito fez a diferença no Brasil. O povo cansou-se da velha política, cansou-se daquela política do toma lá da cá, das negociações e do péssimo exemplo dos governos do PT, materializado nas pessoas de Lula e Dilma Rousseff. Governos que, antes de tudo, eram anti-americanos, mas não culpa apenas eles. Nas últimas décadas, era tradição no Brasil, me desculpem a sinceridade, não podemos fugir dela, afinal de contas, o lema da minha campanha foi baseado no João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, era a tradição no Brasil eleger presidentes
de mãos dadas com a corrupção e inimigos dos Estados Unidos. Hoje, os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer, sim, aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais variadas negociações. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que de forma especial estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã, para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. Como Paulo Guedes disse há pouco aqui, faltou apenas dizer o nome, eu também sou admirador de Ronald Reagan, onde ele dizia que o povo é que tem que conduzir o Estado e não o contrário. E as políticas de Paulo Guedes, apesar de conhecê-lo a questão de um ano e pouco apenas, foi basicamente um amor à primeira vista, na questão econômica, obviamente. Não sou homofóbico, não. Mas essa aproximação, essa comunhão de ideias fortaleceu a nossa campanha e fortalece no momento o Brasil. Devemos então dar graças a Deus pela mudança da ideologia presente até há pouco tempo no Brasil. Pensamos no bem-estar do nosso povo. Queremos um Brasil grande, assim como Trump, e vocês, com toda certeza, querem uma América grande. Uma das coisas que me fez também alavancar as nossas eleições foi depois de uma passagem pelo Estado de Israel. Poderia citar outros países, mas olhando Israel, como estive lá a primeira vez, eu conversava com os brasileiros e dizia: olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Agora, voltando para nós, olhe o que nós temos e veja o que nós não somos. Onde está o erro? Então, em função disso também, alavancamos a nossa política. Como disse há pouco, o povo americano, os Estados Unidos, sempre foi inspirador para mim em grande parte das decisões que tomei. E essa vinda aqui hoje e amanhã com Trump, com toda certeza, nós estaremos materializando o que nós queremos. O Brasil tem muito a oferecer e eu gostaria muito de fazer parcerias, muito mais do que assinado agora há pouco, sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, nas mais variadas áreas: mineralogia, agricultura, biodiversidade. Temos uma imensidão a ser descoberta em nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter a parceria desse Estado, o qual eu admiro. Então, o que eu tenho a dizer aos senhores: o Brasil mudou, tanto é que os senhores estão aqui. E nós estamos prontos para ouvi-los, de modo que possamos chegar num bom entendimento, para que as políticas adotadas por nós tragam paz e prosperidade para o Brasil e para os Estados Unidos. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo, obviamente, a capacidade econômica, bélica, entre outras, dos Estados Unidos. Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira que se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Juntos podemos fazer muito. E essa união, até pela proximidade, Brasil e Estados Unidos, pode ter certeza, alavancaremos mais ainda não só a nossa economia, bem como os valores que ao longo dos últimos anos foram deixados para trás. Acreditamos na família, acreditamos em Deus, somos contra o politicamente correto, não queremos a ideologia de gênero e queremos sim um mundo de paz e liberdade. Mas para isso devemos trabalhar e trabalhar duro para que esses objetivos sejam realmente alcançados. E com essa parceria, tenho certeza que chegaremos no objetivo final. Então, dizer a todos vocês, apesar da minha inexperiência no Executivo, mas muito bem assessorado por 22 ministros,
que falam entre si, nós acreditamos no Brasil. Agora, só podemos acreditar no Brasil de fato se tivermos bons amigos e bons parceiros. E aqui hoje temos um pela frente. A todos vocês, meu muito obrigado, em especial pela recepção, e tenho certeza que chegaremos nesse objetivo e amanhã será um grande encontro com o senhor Donald Trump. Muito obrigado. Tá aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro lá no evento Brasil Day em Washington. Assistimos no final do bloco anterior ao discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, no evento Brasil Day em Washington. Ele aparentemente fez um discurso de, não vamos dizer improviso, mas sem o recurso ao teleprompter. Falou de um modo espontâneo, obviamente ele tinha na cabeça aqueles temas que ele iria abordar, mas falou de uma forma assim improvisada. Falou do milagre de estar vivo após um crime ainda não elucidado, se referindo à facada que levou do Adélio Bispo de Oliveira, quando ainda era o líder das pesquisas na corrida eleitoral, do milagre de ser eleito por um povo essencialmente conservador e cristão que não aceitava mais o crescimento da esquerda, e o exemplo da Venezuela, bastante forte, se fez presente durante a corrida eleitoral, segundo o Bolsonaro. Falou que o Donald Trump sofreu também ataques da mídia, segundo ele, e Bolsonaro disse ter sofrido 2 anos antes esses mesmos ataques, como ele chama, porque a esquerda sentiu a força tanto do Trump quanto do Bolsonaro. Sentiu que eles poderiam chegar ao poder e por isso os atacaram, segundo, evidentemente, essa declaração do Bolsonaro. A política no Brasil, Bolsonaro disse que acredita que tem muito para melhorar, falou da guinada da esquerda para centro-direita e direita, que o povo se cansou dos governos do PT que eram anti-americanos. Aí nesse ponto eu mesmo comento que ele de fato tem razão, porque o discurso petista é anti-americano desde a raiz, desde inclusive o primeiro Foro de São Paulo, que eu tantas vezes citei aqui, o encontro realizado aqui em São Paulo, aquele congresso anual de lideranças de esquerda e de extrema esquerda da América Latina, com a presença do Lula, do José Dirceu, do Luciano Coutinho, que foi denunciado nessa semana, depois virou presidente do BNDES. Se você assistir a todos os vídeos, você vai ver o discurso anti-americano predominante. Foi inclusive a causa, uma das causas daquele primeiro encontro, que era na época da criação da ALCA. Eles queriam criar algum grupo de integração latino-americana sem a presença dos Estados Unidos. Mas voltando então para as declarações do Bolsonaro, o lema da campanha, ele lembrou que é baseado naquele trecho bíblico sobre conhecer a verdade, que hoje o Brasil tem um presidente amigo dos Estados Unidos, disposto a estabelecer parcerias, que temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas disse estar estendendo as mãos para que essa parceria com os Estados Unidos seja bem sucedida. Se disse um admirador de Ronald Reagan, ele citou rapidinho ali, né, Augusto Nunes? O ex-presidente republicano dos Estados Unidos, citou a declaração: o povo é que tem que conduzir o Estado, não o contrário. Falou da paixão à primeira vista que ele teve com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, arrancou risos da plateia nesse momento e brincou dizendo: não sou homofóbico não, que é como setores da imprensa, principalmente a esquerda e principalmente a imprensa internacional, nesse momento ainda, o rotulam. Queremos um Brasil, um Brasil grande, disse o Bolsonaro, assim como vocês querem uma América grande, se referindo ao slogan de campanha do Donald Trump, de fazer a América grande de novo. E citou Israel quando ele teve uma passagem por lá, que ele ouviu assim uma declaração de olha o que nós temos, olha o que eles não têm, e veja o que eles são, que ele ouviu de alguém lá sobre Israel, né? Olha o que eles não têm e vejam o que eles são, porque Israel lá é um ponto pequenininho que vive em meio a tantos inimigos e mesmo assim consegue prosperar, consegue ter o desenvolvimento tecnológico e trazer muitas coisas boas para o mundo, e ele estava colocando isso em contraponto ao Brasil, no sentido de olha o que nós temos e infelizmente ainda não somos tudo que podemos ser. Então falou que o Brasil tem muito a oferecer, falou do caso do centro de lançamento de Alcântara, depois a gente aborda isso em maiores detalhes, da biodiversidade, temos uma imensidão a ser descoberta na nossa Amazônia e gostaríamos muito de ter uma parceria com esse país que tanto admiro. Foram essas no final as palavras do Bolsonaro. Desejou paz e prosperidade para o Brasil e os Estados Unidos, falou que tem alguns assuntos trabalhados em conjunto, reconheceu a capacidade econômica e bélica dos Estados Unidos,
Temos de resolver a questão da Venezuela, disse o presidente, falou que ela não pode continuar assim, que aquele povo tem que ser libertado, que juntos podemos fazer muito, sempre tentando trazer à tona esse sentimento de parceria entre Brasil e Estados Unidos. Alavancaremos mais ainda não só a nossa economia, bem como os valores deixados ao longo dos últimos anos para trás. Se disse contra o politicamente correto, contra a ideologia de gênero, e falou assim, apesar da minha inexperiência no executivo, mas muito bem assessorado por ministros que falam bem por si, acredito no Brasil. Então falou, chegaremos esse objetivo, e disse esperar ter uma boa reunião com Donald Trump amanhã. O que você achou do discurso do Bolsonaro, meu caro José Maria Trindade? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos e a viagem está sendo repercutida, tanto aqui no Brasil como inclusive no exterior. Tem se encontrado com pessoas que pensam o mundo, inclusive o novo momento, né? E amanhã terá um encontro com o presidente Donald Trump. Está sendo hospedado em um local privilegiado, que é tipo uma casa de hóspede da Casa Branca, ali bem em frente à Casa Branca, e a participação nesse evento é muito importante. O Brazilian Day de Washington é diferente daquele de Nova York, que arrasta lá mais de quase 2 milhões, né, de pessoas. É uma grande festa com patrocínio, com cantores famosos, né, e ocupa 25 quarteirões de Nova York. Nesse caso aí em Washington, o Brazilian Day tem sido um indicativo de que é preciso discutir comercialmente o Brasil, inclusive sobre turismo. E aí o próprio presidente Jair Bolsonaro fez um discurso, e bem aceito lá, e os representantes do Brasil em todas as áreas, né? Paulo Guedes na economia, Tereza Cristina na agricultura, que é um grande ponto aí a ser discutido com os Estados Unidos, Sérgio Moro na área de segurança pública, né, e crime transnacional, e o ministro de Relações Exteriores. Quer dizer, está muito bem representado. O Brasil apostou muito nesta agenda nos Estados Unidos. E ele não tem vergonha de se derramar em elogios, dizer que os Estados Unidos é uma grande nação. Não há como negar, né? Agora, fica em dificuldade aí a ministra Tereza Cristina, porque a pauta de exportação americana é muito parecida ali com o Brasil, porque somos, como os Estados Unidos, exportadores de alimentos para o mundo, né? Mas nada que não possa ser definidos ali critérios de combate econômico, né? Na disputa pelo mercado internacional, e é possível que este entendimento aí prossiga. Já existem tratados assinados importantes, e amanhã haverá outros. O principal mesmo é essa relação que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo com americanos conhecidos e com formadores de opinião. Ele tem ainda 2 agendas internacionais confirmadas, Israel e Chile. Augusto. Olha, bem-vinda seja a aposentadoria do anti-americanismo, né, imbecil que imperou aí nos 13 anos em que o PT controlou o governo federal. Porque também levava a outra distorção. Quer dizer, como o Brasil do PT era anti-americano, ele ficava a favor de tudo que fosse também anti-americano, contra o imperialismo yankee, que é uma expressão mais antiga do que andar a pé, né? O Brasil colecionou manifestações de simpatia até pelo Estado Islâmico no governo Dilma, só porque era contra o imperialismo yankee. Ficava com os bolivarianos da América do Sul, porque eram contra o governo americano. Era uma bobagem, uma coisa antiga, idiota, e foi aposentado. É claro que eu acho que o Bolsonaro tem consciência disso. Essa parceria, ficou clara, a opção preferencial pela parceria com os Estados Unidos, ela não é nem um pouco incompatível com qualquer outra parceria que seja benéfica ao Brasil, né? Com a China, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas ele deixou claro que o Brasil volta à diplomacia brasileira e, por consequência, o comércio exterior, eles voltam ao leito histórico, que é o da parceria com os Estados Unidos
E ele também deixou claro uma obviedade esquecida pelos governos do PT, que é o fato de que os Estados Unidos são a única superpotência do planeta, não só bélica, como também comercial, né? Muito mais forte ainda a economia americana do que a economia chinesa, né? Vamos deixar isso claro. Ele me pareceu bem mais à vontade do que em Davos. Ele falou com mais naturalidade, falou de improviso, bem ensaiado, evidentemente, como tem que ser qualquer improviso, mas falou sem nenhum papel, teleprompter. Eu, pessoalmente, gosto de discursos lidos porque não dão margem à dúvida e você já tem o caminho bem traçado, é só seguir. De qualquer maneira, ninguém está proibido de falar de improviso, até porque no caso do Bolsonaro, acho que ele expôs exatamente o que queria expor. Deixou muito claro aí que não vai recuar dessa postura hostil e corretamente hostil ao governo do Maduro na Venezuela, vai continuar fazendo o possível para que a Venezuela regresse ao conjunto de países democráticos do mundo e resumidamente ele fez ali o discurso que queria fazer para deixar claro o que aconteceu com a chegada dele à chefia do governo. Renovou aí pareceu balançar um pouco há algum tempo a carta branca, reiterou a carta branca dada aos dois principais ministros do governo que estão presentes e alguns resultados, como ele mencionou ali, já citando a Bolsa de Valores, já começam a tornar mais otimista o mundo empresarial brasileiro. É isso aí. Então ele mostrou um alinhamento ideológico com Donald Trump. É bom deixar claro para o debate público, sem fazer nenhum juízo de valor, que não ser anti-americano e ser pró-Donald Trump são duas coisas diferentes. Obviamente tem muita gente aí no meio, pessoas que não são anti-americano, quer dizer, não são anti-Estados Unidos, mas tampouco apoiam o presidente Donald Trump. O Bolsonaro já vem acenando para o Donald Trump há muito tempo, desde a corrida eleitoral, porque tem afinidades de posições em relação ao presidente americano e hoje, sendo o presidente do Brasil, querendo parceria com os Estados Unidos, não poupa elogios, não poupa essas demonstrações de afinidades em relação ao Donald Trump. E o discurso o Zé Maria citou a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e ela fez também um discurso nesse evento afirmando que o agronegócio brasileiro pode continuar crescendo sem derrubar uma única árvore. Abro aspas aqui para ela, segundo o relato do Globo. Fomos muito atacados por sermos transgressores do meio ambiente. O Brasil, para quem não sabe, tem um dos melhores códigos florestais do mundo. Fecho aspas. E outro ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, disse que a capitalização da Eletrobras é uma das 3 prioridades do governo, e que as outras são a reforma da Previdência e o leilão dos excedentes da cessão onerosa do pré-sal. E eu falei que ia detalhar aquele acordo da base de Alcântara, o acordo de salvaguardas tecnológicas, que foi assinado hoje por representantes do Brasil e dos Estados Unidos, vai permitir o uso comercial dessa base de Alcântara no Maranhão. Esse documento prevê que os americanos possam lançar satélites e foguetes da base maranhense, mantendo-a sob jurisdição brasileira. Esse acordo foi assinado pelo Ernesto Araújo, que discursou, aliás, antes do Jair Bolsonaro, e pelo Marcos Pontes também, nessa cerimônia na Câmara Americana de Comércio. Thaís, Maria Trindade, algum acréscimo? Só esse acordo com Alcântara aí, eu acho que merece um parêntese aí. É o seguinte, pela disposição geográfica, o lançamento em Alcântara, ela economiza muito, porque pela posição ali no globo é mais próxima, é mais fácil de colocar em órbita satélites. O que impedia esse acordo era que o Brasil não aceitava de jeito nenhum que se fizesse lá sem que o Brasil tenha conhecimento de segredos, de tecnologia e tal. E, pelo visto, esse acordo aí acabou com essa barreira e os americanos podem lançar satélites, e a indicação do presidente que outros países também o façam, e vai cobrar por isso, né? E vai manter o segredo industrial, que é meio óbvio, né? É isso aí, Zé Maria. E sobre essa afinidade, Augusto, Donald Trump com Jair Bolsonaro, eles de fato
foram demonizados por muitos setores da imprensa, talvez não, pela maioria da imprensa. E eu fui atacado tremendamente, muitas vezes, por mostrar essa demonização, por levar a sério a campanha do Donald Trump na época da eleição americana, ainda em 2015, no começo da campanha, em 2016, e aqui também por levar a sério, desde o começo, a candidatura do Jair Bolsonaro e mostrar aquelas distorções, aquelas mentiras, aqueles exageros que falavam em nazista, em Hitler e tal. Então isso aconteceu. Isso não quer dizer que nós não vamos ter um olhar crítico em relação a erros, em relação a determinadas medidas que possam gerar algum problema para o país. Então é preciso separar essas coisas, porque nem eles podem se escudar na demonização que sofreram da imprensa para poder errar à vontade, né, Augusto Nunes? E nem nós vamos ter aqui um adesismo cego e incondicional a qualquer governante. Acho a tua ressalva oportuníssima. Eu acho que o grande perigo para qualquer governante de qualquer tendência ideológica ou posição política, o grande perigo é o cerco dos áulicos, dos que só concordam. Eu acho que é especialmente bem-vinda a observação crítica feita por quem olha o governo torcendo para que o governo dê certo, até porque estamos no Brasil. A gente e o Felipe especialmente insuspeito, porque sempre manteve uma postura muito coerente em relação a isso, sempre apontou os acertos num momento em que era perigosíssimo fazer isso. O Felipe sabe disso, não é? Era um negócio que te tornava ali um solitário em determinados momentos, exposto a ataques aí sempre imbecis também, absurdos, exagerados, e que agora tem a mais autoridade de qualquer outra pessoa para apontar desvios e erros que acontecem, porque até o que só acha que isso não acontece quem enxerga em alguém a perfeição que não há no ser humano e nos governantes. Então continuaremos sim fazendo críticas quando necessário.